Olá, meu inscrito, meus amigos, você que visita pela primeira vez o canal Você e Deus, eu sou o Marcelo e neste vídeo vamos falar sobre a terceira parte da introdução ao livro do Apocalipse, tá? Então, sem mais delongas, o que eu tinha para falar já falei no vídeo 1 no vídeo 2, agora vamos para o vídeo 3, tá? Então vamos tratar aqui sobre a data. É provável que Apocalipse tenha sido escrito nos últimos anos do reinado de Domiciano. Tá? É importante guardar esse nome, Domiciano. Ali pelo ano 94 ao ano 96 depois de Cristo. Ou logo depois disso, no ano 96 a 99 depois de Cristo. Tá? Então está dentro desse quadro aí. De 94 a 99 depois de Cristo, foi por ali mais ou menos que o livro do Apocalipse foi escrito, tá? Também é possível que Apocalipse tenha sido escrito na década de 60, tá? Então tem aí alguns teólogos, estudiosos que declaram que foi escrito na década de 60 depois de Cristo, em que foi o tempo em que Nero perseguiu a igreja e matou cristãos, tá? Mas as datas mais prováveis é de 94 a 99 depois de Cristo, tá? Quando o João já estava preso lá na ilha. Durante esses períodos, os cristãos sofreram angústia e perseguição intensas, né? Apocalipse 13, versículo 7 ali fala bastante sobre essa perseguição que talvez teve lá na época e que vai se manifestar de novo no fim dos tempos, tá? Os destinatários, para quem que foi escrita a carta do Apocalipse, então? Tá? Os destinatários, para quem foi endereçado? Foram as igrejas da província romana da Ásia, que hoje é a região oeste da atual Turquia. Tá? As 7 cidades mencionadas nos capítulos 1 a 3, tá? Eram ligadas por um sistema de estradas em forma triangular, que constituía algo semelhante a uma rota postal, tá? Hoje só restam de todos esses locais, com exceção de Esmirna, a atual e movimentada cidade portuária de Izmir, tá? Que é a antiga Esmirna, na Turquia. A sequência em que as 7 cidades apareceram nas cartas é geográfica e segue a rota que o mensageiro provavelmente percorreu ao levar o texto a cada igreja. Então, a sequência, capítulo 2 ao 3 ali de Apocalipse, que fala sobre a igreja tal, depois a igreja tal e tal, era a mesma sequência que provavelmente o mensageiro, o carteiro lá levava, né? O carteiro da época levava as cartas de igreja em igreja, tá? Ou de cidade em cidade. O histórico, vamos ver o que é o histórico então, um pouquinho de história para a gente poder se situar na escrita do livro do Apocalipse. Por volta de 70 depois de Cristo, o apóstolo João assumiu o trabalho pastoral em Éfeso, o qual incluía as igrejas da região circunvizinha, as igrejas que eram ao redor das cidades, ao redor da cidade de Éfeso ali, as quais Apocalipse 2 e 3 refere-se como as 7 igrejas da Ásia Menor, tá? Então a carta foi endereçada a essas cidades, essas igrejas dessas 7 cidades, né? E no ano 70, um pouco antes, alguns anos antes ali, o apóstolo João então ele tinha assumido, né, a partir de Éfeso, assumido então o pastoreio dessas igrejas todas aí, tá? Em Roma, Nero, o imperador romano, iniciava a perseguição aos cristãos, isso lá pelo ano 70, tá? Então em Roma, ali era a região da Ásia Menor, e lá em Roma o Nero então começava uma perseguição muito forte aos cristãos. Quando Domiciano, já lá nos anos 90, lá depois de Cristo, quando Domiciano se torna imperador, ele intensifica a perseguição, ou seja, ele piora a perseguição, né? O Nero já tinha começado e feito um estrago lá grande, e o Domiciano vem então e faz pior ainda, né? Duplica isso aí, multiplica isso aí, tá? Quem era então o Domiciano? Tá? Quem era o Domiciano? Domiciano era um assassino frio. Algumas coisas que ele fez, olha só que interessante. Domiciano, ele instituiu a adoração ao imperador, né, no caso ele, e começava as suas proclamações com as seguintes palavras. Olha o que ele dizia dele mesmo, ó, quando ele ia fazer um discurso ou proclamar alguma coisa para o povo. Nosso Senhor e Deus Domiciano ordena. Era bem nessa linha aí, tá?
ele era implacável na forma de tratar os gentios e os judeus. Tá? Então ele era implacável, o cara não tinha, com ele não tinha essa história de perdão, de se justificar, não tinha, mandava matar. Tá? Tortura e morte. Ordenou o exílio de João numa ilha rochosa chamada Patmos, localizada no mar Egeu, com 16 quilômetros de extensão e 9,6 quilômetros de largura. Então a ilha era bem grande, tá? Não era pequena não, é uma ilha bem grande. Nessa ilha havia um campo penal romano em que os prisioneiros trabalhavam em minas, tá? Então havia lá essa... Era como se fosse, vamos dizer assim, que a ilha era uma colônia penal lá. Né? A pessoa estava julgada, condenada por alguma coisa, eles mandavam para lá para trabalhar lá, ou largavam na ilha lá e se virasse. Tá? Nesse ponto isolado do mundo, então, né, João teve as visões que compõem então o livro do Apocalipse. Tá? Então foi ali naquele lugar, né, por causa da perseguição por causa do Evangelho, perseguição, no caso ali, política e religiosa por causa do Evangelho. Então ali naquele momento, naquele local de sofrimento, de dificuldade, ali Jesus então se manifestou e deu a ele toda a visão das coisas que iriam acontecer no futuro, das que estavam acontecendo e também de todo o cenário dos bastidores, né, espirituais, ou seja, o mundo metafísico, né, o mundo espiritual. Então Jesus dá a revelação para ele, para que o povo de Deus, né, tanto os da época deles quanto nós hoje, os futuramente depois de nós, possam então ter um vislumbre do que Deus vai fazer, tá? Por isso que eu falei no outro vídeo 2 que o Apocalipse não é um livro para amedrontar os verdadeiros cristãos, não é um livro para botar medo, é um livro para dar esperança e fortalecimento, porque em todo momento ele mostra Deus como o governante total de tudo, tá? Que está no controle de tudo, nada acontece sem que Deus permita ou Deus mande fazer, tá? Faça acontecer. Deus ainda é todo-poderoso, tá? Não vai deixar de ser. João as escreveu por volta de 95 depois de Cristo. Nós já vimos isso lá no início, tá? Então aqui estão mais algumas informações importantes, que eu considero importantes, que você deve levar em consideração, né, na hora de ler, porque vai ajudar muito, muito, muito a entender toda a revelação ali do apóstolo João, o que ele quis dizer com cada símbolo ali. Mas nós vamos aprofundar mais, tá? Eu vou fazer mais vídeos aqui para a gente poder, quando começar a estudar Apocalipse, já ter um monte de informações, muitas informações necessárias, boas, para a gente poder entender cada capítulo, cada versículo, o que ele quis dizer com aquilo ali, ou se aproximar muito do que ele quis dizer, tá? Essa é a ideia dessas informações aqui antecipadas, tá? Então, querido, se esta palavra ajudou você, abençoou a tua vida, te trouxe algum crescimento, nos ajude, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, tá? Indique para outras pessoas que você sabe que tem interesse em conhecer mais sobre isso aí. Esses vídeos não são para quem já tem uma formação teológica, esses vídeos eu estou fazendo justamente para quem não tem uma formação teológica, para poder pegar toda pessoa que não tem esse conhecimento, possa então ter informações suficientes para poder ler e entender a palavra de Deus, tá? Esse é o meu objetivo, tá? Então indique para pessoas que não têm esse entendimento, que não têm esse conhecimento, essa formação, nos ajude a divulgar o Evangelho, a divulgar a palavra de Deus a todas as pessoas possíveis, tá? Antes da volta de Jesus. Esse é o objetivo. Então que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.